Olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais uma prática, ao nosso encontro. Nas terças e quintas, estamos aqui no YouTube com a nossa prática de meditação. Migramos do Instagram para cá, então às 7, mantemos o nosso compromisso de meditar, de cultivar a nossa mente, trazer atenção aos nossos pensamentos, ao que estamos adquirindo durante esses dias esses tão tumultuados, tão difíceis, tão agitados. Então é necessário que a gente tire um tempo para observar como é que a nossa mente está e cultivar uma relação mais próxima, de compreensão, de aceitação, entendendo esses pensamentos, entendendo como é que nosso comportamento está se orientando, observando a nossa respiração, se a gente é capaz de ficar tranquilo em meio a tantas notícias, a tanta movimentação, a tantas dúvidas, tantas incertezas. Então aqui é o lugar, o momento presente, observando com cuidado e atenção tudo aquilo que vem, não se prendendo a esses aspectos que a mente traz. Porque na verdade tudo isso é ilusão. A gente se apega a uma coisa e a outra só para se orientar, para entender, para se guiar. Mas o ideal é que a gente consiga perceber isso de uma forma mais geral, mais ampla, entender o real significado de cada coisa que a gente se associa, com atenção, percepção. E a meditação é uma grande ferramenta, e aí nos traz em direção ao aqui e o agora. É um encontro, é um presente, com o momento mais precioso. E na verdade talvez o único momento que realmente temos é o presente. O passado e o futuro dependem desse lugar onde estamos. Quando a gente ancora a nossa mente no presente, a gente aproveita melhor as situações, oferece o melhor que nós possuímos. É um trabalho, é um processo, é um cultivo. A gente está semeando o campo para no futuro colher essa mente mais estável, mais compreensiva, mais conectada com tudo e com todos. Nada melhor do que a gente cultivar isso, praticar. A meditação ela exige prática, exige essa atenção de separar um tempo e cultivar esse foco. Aí com o tempo a gente vai ganhando mais familiaridade, vai saindo de algumas questões que de vez em quando nos arrasta. Nem a pessoa mais... O praticante que está assim há anos, ele escapa de um pensamento mais obsessivo, de algo que marca ele, que arrasta. Na verdade a gente vai descobrindo aspectos que estão mal resolvidos há muitos anos, que a gente foi deixando escapar, deixando de lado. Aí quando a gente para um pouquinho para meditar, a gente vai revendo isso. E na vida cotidiana em si, esses desafios vão surgir. Mas sempre vai ter uma pessoa difícil, trazendo uma situação difícil, para que você aprenda algo, para você saiba lidar com aquilo. Então antes dessa pessoa difícil surgir, dessa situação difícil surgir, a gente vai cultivando a mente estável. Até chegar no ponto que vai surgir esse lugar, e aí você vai tentar lidar com aquilo. Da forma com que você puder, com os instrumentos que você puder, sem pressa,
com tempo, com calma. Como qualquer outra prática, ninguém vai nascer já super pronto para lidar com a mente. Que a gente aprende com o passar do tempo a lidar com o nosso corpo. E muitas vezes a gente nem aprende. A mente é da mesma forma. E se você passou vários anos da sua vida se dedicando à escrita, a gente vai se preparar agora vários anos da nossa vida para se preparar a meditar. Preparar nossa mente para essa capacidade. Manter sua mente no presente. Mas rapidamente você vai sentindo os benefícios, que podem ser potencializados com o tempo. Então vamos iniciar nossa prática de hoje. A gente vai trazer a atenção a um ponto fixo lá na frente. Deixa as mãos repousarem sobre os joelhos, os ombros para trás e para baixo. Alinha a coluna, o topo da cabeça lá no alto. Traz atenção à sua respiração. E por alguns minutos, mantenha a sua concentração, mantenha a estabilidade da sua mente. Os pensamentos que vierem, observa e simplesmente deixa passar. Sem se apegar a nenhum desses pensamentos. Você observa e deixa passar. Sem julgar. Observa e deixa passar. Eu vou tocar o sino e ao final desse nosso primeiro momento, tocarei o sino novamente.
E vamos retomar a leitura do livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. Estamos na página 58. A gente vai retomar um pouquinho atrás para continuar, tá bom? Recentemente, conheci uma mulher que inesperadamente herdou $500 mil. Compreensivelmente, ela ficou extasiada, investiu o dinheiro e alegremente ficou observando crescer até que o mercado de ações quebrou e ela perdeu tudo, de modo tão súbito como havia ganho. Após 2 meses de profunda depressão, ela disse que ficou quase catatônica, sem poder comer nem dormir. Ela teve uma revelação. Ela começou a compreender que sempre estivera razoavelmente confortável financeiramente. Estava bem antes de tirar a sorte grande e estava igualmente bem agora que sua fortuna recém-conquistada fora perdida. O que ela adorou contar foi sua descoberta da satisfação fundamental, intocada pelo ganho e perda. Ganho e perda também pode se relacionar com as posses que temos ou deixamos de ter e com o impulso de adquirir coisas, a terapia consumista, como alguns chamam, assim como com a posição na vida que temos ou não. Então é como se você percebesse que independente da situação que você tem, você está bem. Então ela se deu conta que apesar dela ter ganho muito dinheiro, aquela situação anterior que ela tinha estava confortável. E apesar dela ter perdido depois esse dinheiro, a situação que ela tinha se manteve. Então ela estava numa situação boa. É só que ela não reconhecia isso. Ela não tinha essa atenção. Então precisou um evento inesperado, ganhar muito dinheiro e perder depois esse dinheiro para ela se dar conta que a vida dela já era uma vida estável. Então quantos de nós já estamos numa situação confortável, mas a gente não se dá conta disso? A gente está sempre buscando mais. E nessa busca incessante a gente vai causando sofrimento para si mesmo, causando sofrimento para os outros. É como se você estivesse sempre com fome, sempre numa necessidade de matar, aplacar uma fome que nunca cessa. Ganho e perda também pode se relacionar com as posses que temos ou deixamos de ter, e com o impulso de adquirir coisas, a terapia consumista. Né? Muita gente acha que ir às compras é uma terapia, e isso é completamente equivocado. Você vai estar suprindo um bem material, mas aquela ansiedade, aquela carência interna, interior, psíquica, ela continua a mesma, imutável, você continua o mesmo. A competitividade, geralmente do tipo implacável, dolorosamente visível em nossa sociedade atual. Então, quanto de nós é tão competitivo ao ponto de não parar? A gente é competitivo no trabalho, a gente é competitivo nas nossas relações pessoais, a gente é competitivo com a nossa família, com os nossos amigos. Então, que horas a gente cessa, que horas a gente relaxa, que horas a gente descansa? Tem gente que fala que é impossível relaxar. Cara, eu não consigo relaxar. Eu tento relaxar, mas eu não consigo. Então, que horas você relaxa? Relaxa desse papel que você desempenha, dessa questão que você criou, dessa imagem que você criou para os outros, dessa imagem que você criou para você. Uma hora que você diz, não, agora tá bom, eu tô confortável, eu tô bem, tô saudável, eu tô feliz. Que horas, né? A gente tem que apreciar esses momentos, a gente tem que perceber que nem tudo precisa ser essa ânsia competitiva, consumista, desesperada, desenfreada. A gente pode se dar um tempo, a gente pode fazer as coisas mais devagar, mais lentamente, apreciar o que a gente já tem, apreciar o que somos, essa vida preciosa. E só o fato de você estar vivo, respirando com saúde, isso é uma coisa fantástica, incrível. Uma casualidade do universo. Olha quantos planetas nesse sistema solar. E um planeta é habitado. É um único planeta. A gente às vezes se perde, é tão maravilhoso esse planeta, né? Tantas formas de vida, que a gente banaliza. A gente banaliza a vida preciosa, achando que, olha, tem tanta gente aqui, tantos animais, tantos seres, né? Não percebe que isso é uma manifestação super única. Nós fazemos parte
de uma manifestação única em um planeta. Talvez em várias galáxias ao nosso redor, nós somos o único planeta habitado. Olha que coisa incrível. Habitado por formas de vida, com esse formato que nós temos. Talvez os outros planetas até tenham formas de vida, mas esse formato é único, é precioso. Está aqui nesse planeta. É parte integrante desse planeta. É uma forma que esse planeta encontrou de se manifestar. Então, vamos apreciar isso, vamos perceber isso, o detalhe disso, a respiração, as nossas capacidades de criação. Vamos valorizar as pequenas coisas da vida, vamos entender essa beleza da vida que ela fala aqui. Então a gente vê essa competição, essa voracidade das pessoas em todos os lugares. Na política, nos esportes, nos negócios e até nas amizades. Suas dolorosas consequências também são claras. Então é claras as consequências. Em Gampoa Bay, tentamos outra abordagem. Todos os anos, no 1º de julho, o Dia Nacional do Canadá, temos um jogo de beisebol com o Departamento de Bombeiros local. Treinamos por meses e todo mundo joga com toda a dedicação. Os bombeiros com suas cervejas e nós com nossos mantos. Mas nenhum lado realmente se importa em ganhar ou perder. Nós apenas nos divertimos, sem o sofrimento que é inevitável quando ficamos emaranhados com perda e ganho. Fama e desgraça são definitivamente uma cilada em que caímos. Não são muitas pessoas que estão em posição de ficar famosas, mas esse casamento pode se traduzir em querer uma boa reputação, querer que as pessoas pensem bem de nós e não querer má reputação. Esse sentimento é muito profundo para a maioria das pessoas. Para algum de nós, tudo que fazemos e dizemos é para assegurar que pensem bem de nós, que sejamos admirados e não rejeitados. Shantideva diz que a reputação é algo tão frágil quanto um castelo de areia. A criança o constrói, decora-o lindamente e fica muito orgulhosa dele. Mas com a vida de uma onda, tudo é varrido embora. É como a boa reputação de políticos ou professores espirituais, que se perde da noite para o dia por causa da má conduta sexual. E mesmo quando a fama é alcançada, será que ela traz a felicidade que as pessoas esperam? Reflita no quanto é comum ter riqueza e fama, mas ser infeliz, como Michael Jackson, Marilyn Monroe e Elvis. E se treinássemos para ficar no meio, naquele espaço aberto e desapegado, entre buscar o que é confortável e evitar o que não é? Que tal a gente ficar nesse espaço do meio? Essa é a proposta que ela está colocando aqui, é a proposta também que eu acho mais viável. Não é ir para os extremos podem ser muito dolorosos. Pode nos trazer um desconforto enorme, porque quando você está habituado com o extremo, você só vai conseguir viver naquele lugar. Então qualquer ondulação, qualquer flutuação que é natural da vida, a impermanência, quando a impermanência chegar, se eu vivo no extremo, eu vou sofrer muito. Eu vou cair em desespero quando eu estiver lá no alto, no auge da fama, e de repente eu não sou tão lembrado assim. Nossa. Ou então quando eu estou lá embaixo, no fundo do poço, e eu estou tão apegado àqueles medos, àqueles fantasmas, que qualquer relance de luz e de possibilidade de sair daquilo, do medo, eu me defendo. Porque tem gente que é viciada no medo, que está ali, naquele lugar, percebe que há diferenças, que é possível a gente estar no caminho do meio e a gente acostumar com as flutuações da vida. A gente acostumar com os momentos de alegria e acostumar com os momentos de tristeza, sem ficar oscilando nas direções opostas, sempre nos extremos. Tem gente que só vive do extremo, só se percebe na vida como uma pessoa que vai ali no limite. Finalmente, vamos refletir sobre o nosso apego ao elogio e à censura. Queremos ser elogiados e não criticados. Algumas pessoas florescem quando recebem louvores por um trabalho bem feito, mas desmoronam ao receberem críticas, mesmo que sejam construtivas. Criancinhas, adolescentes e sim até adultos mais maduros ficam animados com elogios e deprimidos com a crítica. Os ventos do elogio e da censura nos sacodem com muita facilidade. Isso acontece há eras. Eles criticam os quietos, criticam os tagarelas, criticam os moderados,
Não há no mundo quem escape à crítica. Nunca houve e nunca haverá, nem há agora quem seja totalmente criticado, nem totalmente aprovado. Sakyamuni Buda disse isso há mais de 2.500 anos, mas tudo indica que algumas coisas nunca mudam. De um modo ou outro, estamos todos presos por nosso apego às 8 preocupações mundanas. Certa vez, Dizhiga Kongtrul disse que é como se tivéssemos dupla personalidade. Podemos achar que estamos comprometidos com o caminho espiritual, mas tristemente estamos igualmente comprometidos com as 8 preocupações mundanas, com aceitar o que é confortável e rejeitar o que não é. Isso não nos leva rapidamente a nenhum lugar. Sem essa dupla personalidade, no entanto, nosso compromisso de despertar fica sincero. Deixamos de ficar cegos pelas 8 preocupações mundanas e presentes com o desconforto subjacente. Quando decidimos trabalhar com o compromisso de não causar dano, é preciso investigar o quanto estamos seduzidos pelas 8 preocupações mundanas. Estamos dispostos a fazer todo o possível para nos libertarmos da tirania do prazer e da dor, do que as pessoas pensam, do fato de ganhar ou perder, do fato de termos uma boa ou má reputação. Não importa a distância a que se chegue na nossa libertação antes de morrer. O que importa é que fizemos a jornada. Depois de receber o diagnóstico de câncer, o gênio visionário Steve Jobs disse o seguinte sobre a liberdade das 8 preocupações mundanas. Lembrar que morrerei em breve é o instrumento mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da minha vida, pois quase tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de constrangimento ou fracasso, essas coisas simplesmente desmoronam diante da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é o melhor modo que conheço para evitar a cilada de pensar que se tem algo a perder. Você já está nu. Não há motivo para não seguir seu coração. Então, perceber a fragilidade da vida, perceber o quanto é um sopro, é um instante, esse momento que a gente está aqui. Então, quanto mais a gente valoriza o nosso tempo, quando a gente mais foca no momento presente, percebe essa qualidade, essa concentração de cultivar a mente atenta, uma mente mais compassiva, que percebe os pensamentos, que entende, trabalhar o compromisso de não causar dano nem a si nem aos outros, né? Então, perceber que alguns comportamentos que nós temos podem trazer sofrimento, a competição, sabe? A raiva excessiva, a agressividade. Então, a gente sai das preocupações mundanas, sai daquele ego, daquele apego, daquela necessidade de se autopromover. E a gente vai perceber essas relações, perceber o todo possível. Se libertar da tirania do prazer e da dor. Essa tirania é aquela sensação que a gente sempre busca, de rejeitar alguma coisa e de se apegar a outra. Então, quando a gente sai dessa dualidade, a gente sai dos extremos e a gente percebe o meio. Percebe onde a gente pode se posicionar de uma forma mais equilibrada, mais estável, sem ficar preocupado se vai ganhar, se vai perder com aquilo, se vai ter uma boa ou uma má reputação. A gente simplesmente faz o nosso trabalho. A gente faz simplesmente aquilo que a gente foi habilitado para. A gente se liga ao nosso propósito e vai ali, firme, sentindo aquela presença dentro do que você se propôs a fazer, que você faz na sua vida. E o que importa é o que fizermos durante a jornada. O primeiro compromisso é um voto para tomar conhecimento dos seus acionadores. Um voto para que, custe o que custar, você vá piedosamente reconhecer quando for fisgado pelas 8 preocupações mundanas, ou, na verdade, fisgado por qualquer coisa. Quando você olha para o que o incomoda, isso sem dúvida tem algo a ver com o que você quer ou não. Sempre que perceber que foi fisgado, bem no ato, sendo gentil consigo mesmo, você pode reconhecer que foi fisgado. E então pode perguntar a si mesmo: qual das 8 preocupações mundanas me agarrou? Medo da perda, esperança de ganhar, a dor de ser censurado, o desejo de ser elogiado? E quem está no controle aqui? Eu ou as 8 preocupações mundanas? Então, todo momento é um lugar de prática. Então, um momento que foi terrivelmente desagradável para você,
Você pode observar aquele momento como um momento de praticar, de perceber como é que a sua mente foi arrastada pelaquela situação. Aquela situação é desagradável, você foi arrastado, você ficou com raiva, você reagiu de algum modo. Talvez você passou alguns dias depois preocupado com aquilo, pensando naquela situação, arrastado pelo medo, pela culpa, pela dor, pela inveja ou pela vergonha, algo que possa ter lhe trazido sofrimento. E aí como é que você lida com aquilo? Por que que aquilo lhe trouxe tanto incômodo? Eu não tinha um desejo de ser elogiado, de ser aceito, de ser amado. Qual é a relação que se cria a partir daquilo? No entanto, aí quando você percebe isso, você vai buscando as ferramentas para lidar com aquela situação. Ah, eu queria ter sido aceito naquela situação. Esse é um momento familiar. Sabe aqueles momentos familiares que tem em todas as famílias? Você chega, você espera ser acolhido, recebido, ser bem atendido, as suas demandas emocionais. Família tem muita demanda emocional. Então, sempre quando a gente vai para meio familiar, a gente vai cheio de demanda emocional. Aí alguém diz alguma coisa que vai lhe desagradar. Sempre tem esse momento em reunião familiar. Ou não tem? Claro que vai ter. A gente vai com muita expectativa. A gente sempre chega nos ambientes familiares assim, repleto de expectativas. Achando que todo mundo vai lhe entender, vai lhe compreender. Muita gente ali acompanhou a sua trajetória, teve muita proximidade. Nossos pais, nossas mães tiveram uma intimidade que talvez nunca nossos parceiros vão ter. E aí quando a gente está ali, a gente quer ser atendido. Aí não foi atendido. Aí sofre. Aí fica carregando aquele sentimento. Que queria ser atendido, queria ser amado por aquele gesto que você fez, ou pelo simples fato de você estar ali. Você queria ter a atenção da sua família, mas não teve. Aí como é que você lida com isso? Você vai ficar com raiva deles? Vai esbravejar? Né? Geralmente às vezes tem essas questões na família. A pessoa fica com raiva, se exalta. Ou então tem aquelas pessoas que ficam super eufóricas e querem concentrar a atenção sobre ela. Né? Ela está demandando atenção, ela quer resolver a carência dela ali no meio familiar, então ela vai jogar energia lá pro alto. Tem gente que vai se recolher, né? Ela se isola para capturar a atenção dos outros. Ela quer a atenção dos outros, mas de uma forma diferente. É como se eu não tenho contato para ver se as pessoas olham para ela. Então, cada um vai buscando uma estratégia de lidar com aquela experiência, aquela sensação. Aí, como pessoas que praticam, a gente vai tentar perceber qual é o que eu uso para nessa situação. Como é que eu me comporto? Dentro do trabalho. Dentro do trabalho, tá ali as pessoas, o chefe começa a criar um sistema para beneficiar uns que estiverem, né, num ritmo de trabalho desejado pela chefia. E aí você fica, aí você não está no ritmo. Por que você não está no ritmo? Aí vê aquela situação de competição, o que é que gera? Gera uma sensação ruim? Ou você simplesmente não percebe aquilo e tenta lidar conforme o que é pedido, o que é esperado? Então, a gente vai buscando entender como é que a nossa mente funciona nos momentos que a gente tem à disposição. Sendo com a família, sendo com os amigos. Em qualquer situação a gente vai ter momento de prática, vai ter momento que vai ser demandado da gente um comportamento, uma mente. No entanto, nem conseguimos reconhecer o que está acontecendo. Se estivermos presos aos nossos pensamentos, a nos preocuparmos, planejar e fantasiar, é por isso que continuamos a treinar na meditação, observando quando ficamos perdidos em pensamentos e depois retornamos ao instante presente. Alguns anos atrás tive uma experiência de ser libertada da tirania das 8 preocupações mundanas. Naquela época eu estava morando num centro de retiros, com 9 pessoas, e todas as tardes nos reuníamos para um período de trabalho. Esse era um momento doloroso para mim, porque não havia quase nada que eu pudesse fazer. Não podia puxar água por causa do meu problema de coluna, não podia pintar os decks devido às sensibilidades ambientais. Eu ficava praticamente inútil naquela situação e isso era extremamente irritante para o líder da tarefa. Eu me sentia velha, frágil, incompetente e malquista, realmente infeliz. Então imagina que ela, uma praticante há muitos anos, né, uma monja, e mesmo ela, com toda a prática, naquele momento que ela via que ela não tinha
como atender a uma expectativa, ela se sentia mal, ela se sentia frustrada, ela se sentia para baixo, reduzida. Então, quantos de nós não sofremos percebemos essas situações? Às vezes a gente não sabe, a gente não entende o que emoção surgiu. Por que aquela emoção surgiu? Geralmente a gente coloca no outro a responsabilidade. Mas as emoções, elas são coemergentes. Se você está tendo uma experiência de raiva, de dor, de sofrimento, provavelmente você criou também aquilo. Você observou aquela experiência, aquela situação ali, reinterpretou e agiu, né? O corpo, ele se manifesta a partir do que você interpreta. Então isso levou, né? Isso levou a Pema Chodron a uma profunda ponderação. Se eu não era a professora espiritual consumada e respeitada que me acostumara a ser, então quem era? Sem a confirmação externa, sem os rótulos, quem eu era? Falei com Didiga Contro sobre minha preocupação e ele me perguntou: não é um grande alívio? Tive que ser sincera e dizer: ainda não. Então ela estava descobrindo ali que a preocupação externa, a gente não deve se preocupar. A gente não deve esperar dos outros. Então vai descobrindo o que aquelas pessoas elas se comportam, como é que elas se comportam. A gente vai perceber que não é a expectativa, não é a experiência do outro que vai interferir no nosso bem-estar. Somos nós as nossas reações, como é que a gente reage às situações. Se aquela situação ela te traz um mal-estar, te traz um desconforto, se te deixa abalado, é muito provável que foi você que alimentou aquilo. Não necessariamente foi só o outro. Então, a gente vai ganhando a habilidade de entender isso. É desconfortável? É, assim como foi para ela. Ela diz aqui, ela foi sincera. Não, para mim é muito desconfortável perceber que eu precisava da aprovação dos outros. Perceber que eu preciso do que os outros pensam de mim, saber o que os outros pensam de mim e manter uma postura